Oi, hoje é a resenha do conto A Estrada do Esquecimento, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. A noite estava ilegível, não se via céu nem terra, só escuridão. Nem mesmo podia haver pelos sentidos a convicção de que havia céu e terra. A escuridão tirava-lhes os lugares, só havia a escuridão, sem forma, lugar ou fundo. Assim começa A Estrada do Esquecimento, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história. Bom, aí começa a complicar para mim, para tentar explicar o que é exatamente este pequeno conto aqui de Fernando Pessoa. Na verdade, o que temos aqui é um grupo meio indefinido de pessoas que segue um tal líder. E por aí a gente pode dizer que é basicamente isso que trata esse pequeno texto do escritor português. Pois é, aquele tipo de conto que realmente procura não ajudar a gente a entender exatamente do que ele se trata. Pois é um conto meio inexplicável, totalmente nebuloso, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo aqui, porque só é descrito exatamente uma espécie de um momento, ou seja, exatamente isso, um grupo de pessoas que segue uma espécie de líder. Aonde isso vai dar, a gente não sabe direito. E, na verdade, o que importa para o texto é explicar um pouco dessas sensações desse grupo de pessoas que segue esse tal ser misterioso. No caso aqui, um chefe. Sim, algo bastante vago e necessariamente a gente pode dizer que essa história não tem pé nem cabeça. Na verdade, a gente pode até levar em consideração que no texto introdutório aqui dessa coletânea de Fernando Pessoa, nos é comunicado que alguns textos pertencentes aqui a este livro, na verdade é uma seleção de contos achados de Fernando Pessoa. Em muitos casos, muitos desses textos aqui aparentam estar incompletos. Parece que Fernando Pessoa não chegou à conclusão daquela história que ele queria contar. Ou seja, ou está inacabado, realmente falta a parte final, ou então faltava passar pelo processo de carpintaria, que é realmente deixar o texto mais azeitado. Pois é isso que muitos escritores fazem. Começa com um texto básico, depois vai ajeitando um parágrafo aqui, aumentando, diminuindo, colocando novos elementos, enfim, a história vai desenvolvendo. Parece então que esse texto aqui está nessa categoria de talvez não ter sido terminado. Embora eu possa até dizer, uma opinião basicamente minha mesmo, que realmente o que ele queria dizer já está aqui, só que ele não chega a lugar nenhum, de tão vago que é o resultado final aqui desse pequeno texto. O pior que, por curiosidade, né, na segunda-feira passada nós vimos um texto da Clarice Lispector que basicamente é a mesmíssima coisa, lá no conto intitulado Onde Estivestes de Noite, que aliás também dá título à coletânea. E basicamente era coisa idêntica. Um grupo de pessoas que seguia um ser um pouquinho mágico, lá era um pouco mais colocado como algo mais indefinido, até que é atribuído para esse ser uma situação onde podia ser ele ou ela ou ele, assim, completamente uma coisa andrógena. No caso aqui é dito que essa pessoa que todo mundo segue é uma espécie de chefe. Só que, do mesmo jeito que lá no texto da Clarice Lispector, aqui Fernando Pessoa também faz aquele tipo de texto que é um pouco tipo os famosos fluxos de consciência, onde uma coisinha vai levando a outra. E também aquela coisa que meio que vai negando a própria existência do que você acabou de dizer que aquilo realmente é. Num certo ponto aqui do texto, literalmente, a pessoa que está seguindo, ou a narrador na verdade, que conta essa, vou colocar entre aspas, a aventura desse grupo de pessoas que serve o tal chefe, diz lá pelas tantas que, na verdade, eu penso que estou seguindo o chefe. Não, na verdade, eu não sigo o chefe, porque eu sou o chefe. Sabe, essas coisas que você faz uma afirmação, depois acaba negando e transformando aquilo que era em coisa completamente contrária, assim, nos fluxos de consciência, muitas vezes acontece isso. Mas eu sempre digo, não importa qual autor que faça, seja Clarice Lispector, seja Fernando Pessoa, esse tipo de narrativa, na verdade, não chega a lugar nenhum, porque ele realmente não quer dizer praticamente nada, a não ser, claro, uma viagem que está lá na cabecinha do escritor e realmente ele toma como base uma coisa mínima. Daquilo ele vai viajando literalmente na maionese, a gente não consegue entender exatamente o que é aquilo, porque
todo o texto passa a ser algo completamente cifrado. E se a gente não tem o código para literalmente decifrar o texto, a gente não entende, não há como. E nessa situação, você fica naquela, você leitor, né? Ou você diz que, puxa, que coisa mais interessante, maravilhosa, como consegue esse autor fazer essas conexões? Ou literalmente você diz, isso aqui não quer dizer bolhufas. A minha situação é sempre essa. Quando eu topo com um tipo de texto assim, eu realmente já fico naquelas tipo, ah não, vai começar aquela enrolação que não vai chegar em lugar nenhum, e no final das contas eu vou ficar com aquela sensação de, tá, e aí? Eu sou um mané ou realmente isso aqui era algo assim entendível e eu não consegui compreender nada? Fico na dúvida, não sei. Em todo caso, o texto que a gente viu da Clarice Lispector lá na segunda-feira, Onde Estivesses de Noite, ele tem muito mais conteúdo do que esse aqui, que praticamente é só um fiapo escrito por Fernando Pessoa. E aí a gente pode até concordar com o autor do texto introdutório aqui dessa coletânea, que realmente talvez esse texto aqui esteja incompleto, faltava mais coisas. Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu disse, não dá nem para saber, porque esse tipo de texto também é isso. Se você tem um texto que tem lá, sei lá, 5 páginas, se você arranca 1 ou 2 páginas do meio ali, você pode considerar que você leu tudo. Era isso mesmo que o autor quis dizer, porque as partes que foram retiradas, elas se encaixam de um lado, de um outro, tanto faz. São textos fragmentados, as ideias são colocadas uma atrás da outra, justamente até para confundir de propósito o leitor. Ou seja, você acaba não perdendo nada se o texto estiver incompleto. Mesma coisa, se a gente pegar aquele texto da Clarice Lispector, que tem mais páginas, e literalmente você pular algumas delas, vai ficar parecendo com esse texto aqui de Fernando Pessoa. E no fundo você pode dizer que sim, interessante. De todo caso, no texto da Clarice Lispector, tinha um pouquinho ainda da tradicional coisa do começo, meio e fim das histórias curtas. A gente conseguia encontrar alguma coisa mais inteligível. Já aqui nesse texto, Fernando Pessoa, realmente não. A gente não sabe o que está acontecendo. No máximo, claro, a gente pode associar do mesmo jeito, que é até fácil deduzir lá no Conta Clarice Lispector, que isso aqui é um sonho. Aliás, a gente volta para então o título aqui dessa obra, A Estrada do Esquecimento. Do mesmo jeito, onde estivestes de noite, pois quando estamos sonhando, para onde que nós vamos? O sonho também pode ser considerado então a estrada do esquecimento, onde a gente vai se perdendo de nós mesmos, das nossas consciências. Por aí, textos como esse que simulam o sonho realmente não querem dizer nada, né? E para muitos leitores trata-se de apenas um belo de um pesadelo, no meu caso. Portanto, para A Estrada do Esquecimento, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Realmente muito fraco. Incompleto ou não, esse texto aqui é muito fraquinho. Bom, no final das contas, eu posso dizer que, por enquanto, eu não estou encontrando nenhum texto interessante aqui. Claro, viu poucos textos por enquanto. Mas realmente eu acho que está devendo um pouquinho Fernando Pessoa, pelo menos nesses contos iniciais. Claro, ainda há bastante coisa para a gente ver aqui nesse livro e talvez a coisa vai melhorar aqui para frente. Espero que o selecionador aqui desses contos não tenha colocado os melhores aqui no começo do livro e os piores pro resto. Não, acho que não. Não deve ter feito isso com a gente, né? Senão vai ser uma tortura esses textos aqui do poeta português. Bom, como poeta a gente sabe que Fernando Pessoa era excelente. Como contista, estamos a conferir ainda. Bom, só resta esperar o próximo para a próxima quarta-feira. Ou melhor, quinta-feira. Mas, claro, amanhã a gente continua aqui com o Projeto Contos do Meio-Dia, aí sim com a escritora que está fazendo bons textos, por enquanto, aqui no começo do Projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. João Palahiri, por enquanto, ela está colocando boas histórias, uma atrás da outra, aqui na sua coletânea Intérprete de Males. Estou gostando bastante desse livro aqui. Enfim, amanhã a gente confere, então, talvez também uma boa história. Mas enquanto essa próxima história não chega, com a vídeo resenha, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu fiz aqui no começo do projeto no mês passado, em janeiro. E tchau!